A paz do Senhor, irmãos. Eu, pastor Roberto Bombatti e pastora Juliana Bombatti, nós convidamos vocês para curtir o nosso canal no YouTube, que já está aí bombando, aleluia, para a gente ganhar muitas almas para o Senhor. Quero convidar você para deixar sua like, amém? Se inscrever no canal, porque a palavra vai alcançar muita gente. Isso é o nosso motivo, né, pastor Roberto? E a vitória vai ser muito grande sobre a nossa vida. Então, compartilhe, espalhe aí a palavra do Senhor. Vamos fazer o ID do Senhor acontecer nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Que bom que você está aqui, que você veio, porque Deus tem uma palavra com certeza para o teu coração. Abram a Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos 8, 26. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Glória a Deus, né? Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, um eunuco, alto oficial de Candace, que é a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar Cesareia. Então vamos lá que eu vou explicar essa palavra, né? Porque tem uns mistérios de Deus aqui tremendo, glorioso, que você vai entender que tem mistério que é só para Deus mesmo, né? Aquilo que é para nós, mas aquilo que é para Deus, deixa que Ele faz, deixa que Ele vai realmente criar situações para te dar vitória. Agora olha só que tremendo. Esse Filipe, diz a palavra de Deus que ele era um evangelista, ele estava pregando em Jerusalém.
Um homem de Deus que pregava, que Deus usava para curar, para libertar vidas, para restaurar. Ele tinha um dom para evangelizar. Filipe era um evangelista. Filipe era um homem que pregava a palavra de Deus. Ele estava em Jerusalém. E agora o Espírito Santo vai falar com ele, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Olha lá. E diz aqui que essa rota era uma rota deserta. Filipe estava pregando em Jerusalém, lugar movimentado, cidade boa para se pregar, bastante gente para ele poder anunciar o evangelho. E agora Deus vai mandar ele ir para uma estrada deserta. Deus manda Filipe ir para uma estrada deserta. Ele ouve a voz do Espírito Santo e manda ele ir para uma cidade, para uma estrada deserta. Agora eu falo para você, é estranho, não é? Está lá pregando em Jerusalém, um lugar, uma cidade maravilhosa, lugar movimentado. Ele escuta a voz de Deus e fala para ele: desce até Gaza, até a faixa lá de Gaza. Porque Deus sabia que lá tinha uma alma precisando, que era esse homem aqui, esse eunuco, esse homem que servia a rainha Candace. Querido, a gente não entende quando Deus manda a gente descer para a rua deserta. É interessante porque ele está pregando em Jerusalém, uma cidade muito maior, para ele pregar o evangelho. E agora Deus manda ele ir para uma estrada vazia, uma estrada sem movimento, e diz a palavra que deserta. Alguém vai falar: isso aí não é a voz do Espírito Santo? Deus manda eu sair dessa cidade, agora me manda para uma estrada deserta. Nós não entendemos lá na frente, nós não entendemos o agir de Deus, mas nós temos que aprender uma coisa: obedecer. Nós não sabemos lá na frente os propósitos que Deus tem, o porquê que Deus manda a gente às vezes para uma estrada deserta, mas Ele tem os seus propósitos, Ele tem algum plano que a gente na hora não sabe. Mas é interessante que Filipe, ele pega, ele sai e ele vai para essa estrada deserta na faixa de Gaza. Deus está mandando a gente aqui ouvir a voz dele. Nós temos que estar atento ao Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus. Diz assim, olha, que desce a Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Essa estrada é deserta. E a gente muitas vezes não quer descer na rua deserta. A gente quer ficar onde tem movimento. Não é verdade? Nós queremos ficar onde é mais gostoso, é cheio de gente, é mais fácil para pregar, tem bastante gente. Agora Deus está mandando, o Espírito Santo está mandando ele por causa de uma pessoa. Querido, se Deus te mandar para você pregar para uma pessoa, pregue. Se for para 1000, pregue. Mas se for para uma, pregue do mesmo jeito. Agora o Espírito Santo está falando com Filipe: vai para essa estrada. E a gente não entende. Só que a gente tem que aprender a obedecer. O Senhor está falando para você aqui: obedeça a voz do Senhor. Porque a gente muitas vezes quer ficar na nossa zona de conforto. A gente muitas vezes quer ficar onde é mais gostoso. Jerusalém era muito melhor. Mas Deus fala para ele ir naquela rua. Olha que interessante, ele não sabia o que era, o porquê que Deus estava mandando ele ali. Mas uma coisa eu sei, que Deus está nos planos do teu caminho, está no controle do teu caminho. Ele vai direcionar você. Ele está dando uma ordem, você vai mesmo sem saber o porquê. Filipe não sabia nem o porquê que Deus estava mandando ele naquela faixa de Gaza, mas ele estava indo. Agora olha que interessante. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candência, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele veio adorar em Jerusalém. E ele está voltando no seu carro. Agora olha que interessante. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Sabe o que ele estava lendo? Isaías 53. Esse eunuco estava voltando do momento de adoração, e diz a palavra que ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo o profeta Isaías, que falava de Jesus, que falava do Senhor. Olha lá. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Agora olha só. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O carro do eunuco estava andando.
O Espírito Santo fala com Felipe: cola nesse carro. Você não ia achar estranho alguém colar no teu carro? Você está ali, alguém está correndo e falando com você da janela, você vai o quê? Achar estranho. É ou não é? Nós vamos achar estranho. Olha como a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Porque o carro está em movimento. O carro do eunuco, né, o tesoureiro lá da rainha Candace, está voltando. O carro está em movimento. E Felipe está ali correndo e falando com ele: o que você está lendo aí? Você está entendendo o que você está lendo? Olha, irmãos, as coisas de Deus é Joe, não é? É de outro mundo. Fala que é ou não é? É mistério. É mistério ou não é mistério? É coisa de outro mundo, querido. Como é que Deus manda um servo dele colar no carro em movimento e diz para ele: cola nesse carro, e pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo? Eu ia ficar meio aqui esquisito, achando esquisito. Um cara do nada colar no meu carro e eu lendo alguma coisa e falar: o que você está vendo aí no seu celular? O que você está lendo aí? Eu já ia achar que isso aí é uma coisa maluca. Mas quem disse para você que as coisas de Deus não é maluca? As coisas de Deus, querido, é sobrenatural. A gente não entende, mas as coisas de Deus a gente não consegue compreender. Se você tentar compreender as coisas de Deus, você vai ficar louco. Se você tentar entender o que Deus está fazendo, por que Deus faz isso, por que Deus permite você ir para a faixa de Gaza, numa terra deserta, você vai ficar maluco. Estava em Jerusalém, estava bonitinho, pregando para bastante gente, e Deus manda ele descer agora numa faixa deserta, numa rua deserta, só por causa de uma alma. Cola nesse carro, o Espírito Santo falou. E isso aqui é interessante, cola nele. Cuidado que o anjo do Senhor vai colar no teu carro, hein? Fica atento aí, porque o anjo, você já pensou ali na janela, você na janelinha, alguém dirigindo ali para você? Se você estiver dirigindo, você vai tomar susto, é perigoso bater o carro, né? Que seria bom se você ficasse de passageiro. O anjo cola ali na sua janela e fala aí: o que você está precisando? Ó, que benção. Glória a Deus, né? E ele diz assim: aproxima-se desse carro e acompanham. Versículo 30. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Olha a pergunta de Felipe. O cara está dentro do carro em movimento, e ele está colando no carro. Você está compreendendo aí o que você está lendo? Eu acho que o homem, o eunuco ia falar: você é xereta, hein? Você está xeretando aquilo que eu estou lendo. Mas olha que interessante. E diz a palavra: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Agora ele vai parar o carro. Ele para o carro e convida Felipe para entrar no carro dele. Ele diz: como é que eu vou entender o que eu estou lendo se não tem ninguém que me explique? Eu preciso que alguém me explique. Deus quer usar você como Felipe na terra, amém? Para você explicar para essa pessoa aquilo que ela não está entendendo, para poder trazer resposta para aqueles que estão lendo as coisas da palavra de Deus e não compreende. Deixa Deus te usar, querido. Às vezes é por causa de uma alma que Deus te tira, fecha uma porta para você, te coloca em outro lugar, que você fala: Deus, por que o Senhor me tirou daqui e me mandou para lá? Às vezes você não entende, mas é porque Deus está fazendo uma obra na vida de alguém e até na tua própria vida. Deus tem amor na alma. Deus tem amor, querido, na tua vida, na minha vida. Deus estava vendo que esse eunuco estava vindo de uma adoração. Ele lia a palavra, mas ele não compreendia. E ele vai dizer: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Como é que você quer cobrar alguém, querido, se ela não entende, se ela não sabe? Deus está falando para você: explica. Explica a palavra. Nós temos que dar a entender a palavra de Deus. Agora olha só. Olha o que ele estava lendo. Isaías 53 ele estava lendo. Olha lá, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro?
Então ele pergunta para Felipe: esse profeta, ele está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Aí Felipe vai explicar que é a respeito de Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aí Felipe começa a pregar para esse homem. Querido, Deus quer que você abra a tua boca. Tem muita gente que não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo, e a resposta está com você. A resposta está através da tua vida. Eu não sei falar, mas convida então para estar na casa do Senhor. Só o seu convite, você fazendo, a pessoa vai vir aqui para ouvir a palavra e ela vai entender o que Deus quer falar com ela. Talvez a tua vida está de ponta cabeça e você não está entendendo. Tem muitas coisas te incomodando, te entristecendo, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele vai mudar a história da tua vida. Deus está aqui nessa noite dizendo para você: não temas, porque Ele é contigo. Ele vai te dar vitória na tua casa, no meio da tua família. Vai colocar tudo no seu devido lugar. Tem coisas que tem tirado a tua paz, a tua alegria. Deus está dizendo para você: descansa. Aleluia. O anjo está colando nessa noite no teu carro espiritual. A tua casa, a tua morada está dizendo o que é que está te incomodando, o que você está lendo. Olha que tremendo. Agora olha só que maravilha. E aí ele prega. Eu me lembro também uma palavra de Deus, que Deus também, por amor aos povo dele, a um homem chamado Cornélio, diz a palavra de Deus que esse homem era um homem bondoso, piedoso, temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. E aí o Senhor vai falar com ele, e aí Deus dá uma visão para Pedro, aonde ele estava hospedado na casa de Simão Pedro, o curtidor, que também chamava Pedro. E aí Deus mostra para ele um lençol com quadrúpedes, répteis, um monte de bicho, e fala para ele: Pedro, mata e come. E naquele momento ele fala: Senhor, eu nunca comi nada imundo na minha vida. E ele disse para Pedro: Pedro, não considere imundo aquilo que eu já purifiquei, por causa de um homem. E nisso, querido, o Espírito Santo já tinha enviado mensageiros de Cornélio até a porta, ali aonde estava Pedro, para ele poder ir pregar para Cornélio, e toda a casa dele, toda a vizinhança foi salva. O Senhor dá uma visão para Pedro, mostrando para ele que a salvação não era só para judeus, era para os gentios também, era para nós. Então hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui, porque a graça, a salvação também de Deus nos alcançou, está aqui. E o Senhor quer salvar teu casamento. Deus quer salvar a tua vida, a tua história, a tua família. O Senhor quer te salvar. Aleluia. Por amor à tua vida, Deus quer te salvar. Agora olha só que maravilha. Volta aqui em Filipe. Ele estava em Jerusalém pregando. O ministério dele era em Jerusalém. Deus manda ele para a faixa de Gaza, num lugar, uma rua deserta. Olha como a preocupação de Deus com uma alma, querido. Ele estava preocupado com o eunuco, que lia a palavra, mas não entendia nada. Tem gente que está com sede e não entende nada. Tem pessoas que estão sedentas. E nós somos o Felipe nessa geração, para pregar a palavra do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja na face da terra. Só quer se engordar, ficar nos shows gospel. As pessoas estão esquecendo das almas, de pregar o evangelho de verdade. As pessoas só estão muito preocupadas em assistir shows. Só festa daqui e dali. É só reunião entre crentes. Tem gente que está sedento, querendo compreender a palavra, mas não tem quem explique. Ele vai dizer para Felipe: eu não estou entendendo nada que eu leio aqui dessa palavra, porque não tem quem me explique. Querido, aprenda a palavra de Deus, venha buscar. Todo domingo, aqui às 6:30 da tarde, tem estudo bíblico, estudo da palavra. Só não aprende quem não quer. Venha aprender a manejar a Bíblia, a orar, a buscar a presença de Deus. É importante que nós, como servos do Senhor, tenhamos um tempo para tirar, para a gente poder servir a Deus. A vida da gente não é só shopping, não é só oba-oba. Nós precisamos tirar um tempo para Deus. Sabe por quê? Que o diabo está lutando no casamento, o diabo está lutando na família, e as pessoas não estão despertando que tem coisas que são espirituais, tem coisas que são malignas, que o diabo está querendo destruir tua vida e você não está percebendo. E Deus quer repreender essa fúria do inimigo que tem se levantado. Deus quer acalmar a tempestade na tua vida.
Mas o Senhor está dizendo, é necessário a gente buscar para entender a palavra. Como é que você quer que Deus fale com você, se você não tira um momento para você orar e buscar a presença de Deus? Como é que nós queremos escutar a voz de Deus? Como é que você quer que o anjo cole no teu carro? Querido, Deus está aqui querendo fazer uma obra na minha vida e na tua vida. Por causa de uma alma, olha só, o cuidado de Deus. Tirar Filipe da onde ele está e mandar para uma rua deserta. Você não está entendendo nada. Às vezes Deus está te mandando para o deserto. Às vezes Deus tira a gente de uma zona de conforto e manda a gente para o deserto e a gente não está entendendo nada. A gente começa a xingar, murmurar, reclamar e te falar: Deus, por que o Senhor me tirou daqui e mandou eu para esse deserto? Deus tinha um plano através de Filipe naquela vida daquele eunuco. Obedeça o que Deus tem falado contigo, mesmo você não sabendo o que é, o que vai acontecer. Mas por que Deus me mudou de setor? Deus me tirou de um lado, depois do outro. Deixa Deus trabalhar. Deus sabe de todas as coisas. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus tem propósito em tudo. Agora olha que tremendo. Diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 35, então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele começou por aquela passagem que o eunuco estava lendo e chegou até a pessoa de Jesus Cristo, mostrando para ele que Jesus era o Salvador. Agora que tremendo, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis água, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Olha que tremendo. O que me impede de ser batizado? Nada. Nada te impede de ser batizado. Se você crê, o que Filipe responde para ele? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem estava com sede, querido. O que me impede de ser batizado? O eunuco falou. E Filipe disse: nada, é lícito. Se você crê de coração, ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio sim. Então seja batizado. Não teve curso de batismo, querido. A gente hoje dá curso de batismo só para a pessoa entender o que é batismo, para não descer inconsciente. Mas não tinha curso de batismo aqui. Filipe, o eunuco está perguntando: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. Nada. Pode ser batizado se você crê. A Bíblia fala isso: se você crê e for batizado, será salvo. Então você tem que crer. Para ser batizado tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, o único e suficiente Salvador da nossa vida. E Filipe diz para ele: é lícito, seja batizado. Ai que maravilha, queridos, olha aí. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha que maravilha. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Agora olha o mistério aí. Por isso que eu estou falando que as coisas de Deus é Joe. É ou não é? É de outro mundo mesmo. A gente não entende. É coisas que são mistério. Agora olha que maravilha. Depois que batiza, Deus arrebata a Filipe e leva ele para uma outra cidade para ele continuar pregando. E o eunuco dali em diante não vê mais nada. Deus faz mistérios no meio da caminhada, né? O cara some diante da visão da gente. A gente fala: meu Deus, cadê fulano que estava aqui? Será que era um anjo de Deus falando comigo? Porque eu estava falando com fulano, agora desapareceu. Já aconteceu isso com você, já ou não já? A minha sogra conta que uma vez ela estava dentro de casa, um mendigo bateu na porta pedindo comida. Ela dá comida. Aliás, não foi nem minha sogra, foi você que foi atender, né? Foi o pastor Roberto que foi atender a porta, conversando com ele, e entregou. A hora que ele desceu para ver, o homem desapareceu. E ainda era uma esquinona, tinha muito para ele andar ainda para virar uma esquina. O homem desapareceu. Às vezes Deus manda anjos na nossa porta, querido, disfarçado, que a gente nem percebe. Disfarçado às vezes de mendigo, disfarçado de alguém pedindo. A gente muitas vezes nem percebe, mas às vezes é o anjo do Senhor.
Aqui diz que Filipe desaparece, Deus arrebata ele. Olha lá, vamos lá para você entender o que eu estou falando. Olha lá. Filipe respondeu a lista. Agora o versículo 38. Mandou parar o carro, ambos desceu a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Olha lá. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Eu queria passar por essa experiência. Deus me tirar daqui e pôr uma outra cidade agorinha. Ia ser bom ou não ia? Ó que maravilha. Deus arrebata a gente daqui e leva para uma outra cidade. Sabe por que Deus está mostrando isso na Bíblia? Porque é uma coisa que a gente olha e fala, meu Deus, como é que Deus arrebata alguém da frente de uma pessoa, acabou de sair da água do batismo, arrebata e leva para outra, ele vai se achar agora em outra cidade. Se é alguém, já vai na polícia dar desaparecimento, fazer um BO que desapareceu, é ou não é? Não, querido, desapareceu, foi arrebatado. Mas por que Deus está deixando isso escrito para a gente ler? Porque Ele está dizendo que tem coisas que são mistério, que é dEle. Ele pode fazer muito mais na tua vida e milagre não se explica. Deus está falando que Ele pode arrancar com a mão aquilo que está te incomodando. Ele pode arrancar com a mão, fazer desaparecer, sumir, aleluia, aquilo que muitas vezes está te infernizando. Deus está aqui para te dar vitória. Deus vai arrebatar com a mão. Sabe por que Deus está falando que arrebatou Filipe? Diz que ele desapareceu da frente do eunuco. Deus está dizendo que Ele pode tudo, querido. Ele pode fazer desaparecer esse ódio, fazer desaparecer essa angústia, essa mágoa que está no teu coração. Deus pode arrebatar isso de você, tirar da tua vida. Deus quer arrebatar certas coisas que estão dentro de você. E Deus está dizendo que para Ele tudo é possível. Tira esses ciúmes doentio, tira essas coisas que estão na tua vida que não agrada a Deus. Tira essas coisas que estão atrapalhando a tua vida, o teu relacionamento, a tua casa, a tua família. A palavra do Senhor diz que o amor não arde em ciúmes. Deus está falando com vidas aqui hoje. Deus quer fazer uma obra de poder. Deus está dizendo que o anjo vai colar no teu carro, vai começar a te explicar o que você não está entendendo. Alguém tem que te explicar. Tem coisas, tem questionamentos dentro da gente que não tem quem explique. Tem hora que a gente tem umas batalhas dentro da gente, missionária Cíntia, que a gente não entende. E que a gente fala para Deus, por que, Senhor? E a gente precisa que alguém pare do nosso lado, do nosso carro, e explique para nós o porquê. E Deus está dizendo que tem muita coisa que Ele vai começar a te explicar. O porquê que Ele tirou da tua vida, porquê que Ele cortou o laço, porquê que Ele está fazendo isso, permitindo que você desça na rua deserta. Deus vai te explicar. Tudo tem um porquê. Tudo tem um para quê. Deus está mandando você às vezes para uma rua deserta. Às vezes tira você de um lugar que você não queria sair, te põe em outro, só para você entender os propósitos que Deus tem contigo lá na frente. Ó, irmãos, Deus tirar Filipe de Jerusalém, levar para uma terra, para uma rua deserta, só por causa de uma vida. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus está preocupado contigo nessa noite. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé um minutinho, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Deus é bom demais. Hoje nós não vamos encerrar muito tarde não. Vamos crer, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque a vitória vai ser muito grande na minha vida e na tua vida. Fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse povo aqui diante do Senhor agora, crendo no poder da oração. Espírito Santo, quebra todo laço, toda barreira, que toda a fúria do inimigo, todo levante de Satanás, ó Pai, venha cair por terra. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, faz a tua obra, Pai, nessa noite, em famílias, em lares que aqui estão. Pai, contempla, faz uma obra de poder, de milagre, alegra esse coração dessa mulher, desse homem que aqui está. Senhor, eu não conheço cada vida, mas o Senhor conhece o levantar, o deitar. Por isso coloca por terra toda a fúria do diabo, toda a tristeza, toda a angústia na alma. Senhor,
aquilo que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, ó Pai. O Senhor é o Deus que está enviando anjos para colar na nossa vida, para nos explicar, para fazer nos entender os teus mistérios, os teus propósitos. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, faz a tua obra de poder, quebra todo laço, toda barreira, que toda a fúria do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, amém, e aplauda o Senhor. Pode se sentar.